Gente, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma aula do curso com a penúltima competência, gente, que é a competência 4. Na verdade, essa competência ela vai ser fácil para vocês, porque a gente já teve que ver, né, muitos conectivos para que vocês montassem a introdução e o desenvolvimento. E essa competência, guardem essa apostila, imprimam, porque ela vai servir para todos os concursos, independente de Enem, que vocês forem realizar. Porque todos os concursos, gente, eles querem a coesão. Tem o critério, acho que o Tiago, como concurseiro, ele percebe, né? O tanto, já teve algum concurso que tu faça que não exija esse critério aí dos conectivos, né? Todos têm que ter, todos os concursos têm. Então, a gente já vai aproveitar para aprender para o Enem e para o concurso, né, e para a vida, independente de uma produção, de um trabalho, sempre que vocês forem produzir, vocês têm que ligar os argumentos com os conectivos, viu? Então, o que avalia a competência 4? Demonstrar, o aluno precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Mecanismo linguístico é os conectivos, de vários tipos. Aí, gente, tem que ter de dois tipos, né? Tem que ter interparágrafo e intraparágrafo. Não se preocupe em saber esses dois nominhos parecidíssimos, né? É só vocês saberem que tem que usar no... Vocês já estão fazendo isso, né? No início do parágrafo e dentro do período. Por exemplo, quando você usa o diante desse cenário, já usou, né? Já usou o interparágrafo. Aí, dentro do argumento, depois, visto que, uma vez que aí já é o intraparágrafo, que interliga ideias dentro do parágrafo. Então, o Enem, os concursos, eles querem pelo menos, né, dois no interparágrafo. Um no D1, outro no D2. Pronto, agora vamos ver a melhor e mais completa lista de conectivos para a redação. O interparágrafo, gente. Nós vamos ver logo, pode passar. Nós vamos ver logo que inicia o parágrafo. Aí aqui tem uma lista grande para vocês pesquisarem, né? Ó, vocês no D1, tá aí, ó. Pode usar qualquer um, viu, gente? Qualquer um. Né? Vocês já estão usando, a maioria está usando diante desse cenário, né? Então a gente já separou. No desenvolvimento 1, vocês podem usar nessa perspectiva, sob essa análise, nessa linha de raciocínio, nesse sentido, diante desse cenário, sob esse viés, sob essa óptica, nesse contexto. Todos eles são, primeiramente, que não está aí, né? Todos eles são considerados conectivos, né? Interparágrafo. Agora, nós vamos ver para o 2. É a mesma classificação, só porque a gente sabe que no 2 é soma e adição, né? Que é a soma da tese 2. Vocês vão usar o ademais, o paralelamente, o outrossim, ou além disso, ou paralelo a isso, simultaneamente, além do mais, por conseguinte. São irmãos, são da mesma família, soma e adição, tá bom? Então, aí tem uma lista completa, né? Para vocês usarem. Pode passar. Conclusão, que é o foco da nossa próxima aula, né? Já está aqui os conectivos que vocês vão ter que usar. Portanto, né? Vocês vão usar em síntese, em suma, por fim, desse modo, urge, pois, diante do exposto ou logo. O diante do exposto, gente, eu coloquei aqui porque eu também ministro essa mesma apostila nos concursos. Mas eu sugiro que no Enem, quem tiver com ela impressa, círculo diante do exposto, como o texto do Enem não é expositivo, é dissertativo, vocês não usem o diante do exposto, não, tá bom? Mas como tem algumas bancas que aceitam, aí por isso que eu coloco aí, que ele também é válido. Mas vai, você pega um corretor chato e pensa, é o texto dissertativo, argumentativo, ela colocou aqui exposto, não é expositivo, então vamos deixar o diante do exposto sem usar, né? Você vai pegar um corretor que nem, né, a pessoa que eu falei lá da, né, tem uns, sim, é corretora do Enem também, todos os anos a gente se encontra. Então, né, eu fico até pensando nas redações que for nessa mão aí, a nota deve ser, né? Eu acho que encontra erro até onde não tem. Então, a gente tem corretor que é assim, rígido, 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 rígido.
Então, vamos deixar aí o diante do exposto guardado. Sim, vamos lá. Ó. Agora nós vamos ver o intraparágrafo, pode passar. A melhor e mais completa lista de conectivo. Tá aqui uma lista grande mesmo, completa. Intraparágrafo. Agora, os que vocês têm que usar dentro da redação, dentro do argumento. Se vocês forem adicionar um argumento, vocês vão usar ademais, que é no início do período, né? Também acrescenta-se que, não só, mas também, outro aspecto relevante é que, bem como, até mesmo, inclusive. Pronto, em que outro momento eu vou usar a adição de argumento? Quando você for introduzir a tese, a segunda, né? Por exemplo, a Bonésia diz, a fome, esse problema ocorre devido não só à negligência do governo, mas também à desigualdade social. Né? Então, ela já fez aí a adição do argumento aí, né? Ó, não só e o mas também, que são conectivos de adição, aditivos, entendeu? O impasse ocorre devido à negligência do governo, bem como à omissão da família, entendeu? Tem o mesmo sentido. Agora, nós vamos ver a confirmação do argumento anterior. Ó, gente, aqui está explicando toda. A apostila está completa. Eu podia ter trazido uma apostilinha de 7 folhas, ó, só o conectivo aditivo, conclusivo, mas eu trouxe aqui de uma forma que vocês tenham o material aqui completo. Ó, confirmação do argumento anterior, retomar a citação. Ó, então, aqui está até ensinando os conectivos que vocês vão fazer uso produtivo do repertório. Só que cuidado, nem sempre é esses, tá bom? Tem que interpretar corretamente o repertório antes de fazer. Por exemplo, de fato, efetivamente, com efeito, em verdade, de certo, realmente, sob essa perspectiva, prova disso. Então, vocês têm duas funções nele: ou comentar a citação, ou confirmar algo que você citou antes, né? Se você diz que, deixa eu ver, que o aluno autista sofre preconceito. Aí você vai e diz, prova de. Pronto, aí você quer mostrar uma prova para o corretor. Prova disso é que o aluno não tem atividades adaptadas. Prova disso é que não há um profissional especializado em sala de aula, entendeu? Então, aí você ou explica uma citação, ou explica ou confirma o argumento que citou antes. Aí vão vendo os tipos. Pode passar. Agora é os de finalidade. Não, antes de propulsão tem finalidade. Gente, o de finalidade ele é usado principalmente na conclusão. Principalmente. Na hora que você vai colocar o efeito. Hoje vocês não estão sabendo o que é efeito ainda, mas na próxima aula nós vamos estudar. Quando você diz a fim de, para, com o fito de, com o intuito de, com o propósito de. Às vezes pode até usar, né? No arremate também, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, né? Aí você também pode usar um de finalidade. Proporção também, não é tão usado não, mas às vezes cabe ele no desenvolvimento. A medida que, a proporção que, ao passo que, viu? Relevo argumentativo. Gente, aqui é no meio da argumentação, né? Principalmente quando você vai apresentar o tópico frasal. Perceberam? Ó, é conveniente, por exemplo, diante desse cenário, é conveniente destacar que a omissão da família agrava o problema, entendeu? Torna-se imprescindível esclarecer que, aí você vai citar o argumento, viu? Argumento deontico, obrigatório. Na verdade, essa apostila ela é mais de consulta, tá? É uma apostila que você tem que entender que finalidade indica objetivo, né? Que aditivo indica adição de argumento e que vocês têm que saber os tipos, tá bom? Gente, o ruim tem uma desvantagem, por exemplo,
Se o Luiz usa o portanto 3 vezes na redação, corretamente, o corretor pode tirar ponto dele. Por que, que o corretor vai tirar ponto se eu usei o portanto 3 vezes corretamente? Porque vocês estão. O que, que o corretor não perdoa? Ele sabe que os conectivos têm uma lista grande, ó. Eu coloquei muitos aqui, ó. E ainda tem mais, ó. Ainda tem mais. Então, o que, que ele não perdoa? Ah, tem muitos conectivos, o aluno só sabe o portanto, então ele vai tirar ponto, né? Eu já recebi redação aqui de aluno querendo que fizesse recurso, porque foi penalizado nessa competência aqui, e aí não tinha inadequação, mas ele só colocava um tipo de conectivo. Ó, teve redação com visto que várias vezes. Então, por que, que o corretor tirou ponto? Porque tem o haja vista que, tem uma vez que, né? Tem dado que. Aí o aluno só sabe o visto que. Então, o que, que o corretor vai pensar? Ah, ele não tem um repertório coesivo diversificado. Tira ponto. Mesmo que você empregue corretamente. Então, o que, que eu aconselho? Vocês aprenderem 2 ou 3 de cada grupo, entendeu? Por exemplo, o conclusivo mesmo, vocês vão ter que colocar pelo menos em 4 momentos da redação, né? Ó, a gente sabe que na introdução vocês fazem o arremate, tem que colocar um conectivo conclusivo, né? Portanto, preciso pensar em ações capazes de amenizar esse revés. Quando chega nas 2 marcas de autoria do desenvolvimento, vocês também vão colocar um conectivo conclusivo, né? E quando chega na conclusão, também. Então, os conclusivos, pelo menos 4, vocês têm que saber. Por depois, portanto, por isso, desse modo, viu? Sim. O argumento deontico aqui, esse daqui, ele é muito usado na marca de autoria, viu? Ó, ele facilita muito para o corretor identificar quem foi o agente. Que agente, professora? Nós vamos estudar na próxima aula. O agente é o elemento que vocês vão escolher para resolver o problema da redação. É lá na conclusão. É a próxima aula. Então, ó, vocês, quando estudar a conclusão, já vão voltar bem para cá na hora de colocar o agente. Ó. É necessário que o governo, faz-se urgente que o Estado implemente campanhas, é dever da mídia veicular propagandas televisivas, entendeu? Ó, cabe, na hora que o corretor vê essas palavras, ele já vai entender, o aluno já apresentou o agente. Aí já vai identificar, facilitar para ele na hora de lhe dar os 40 pontos, né? Porque a competência mais fácil que tem é a que nós vamos estudar sábado. Facílimo, vocês vão ver. Cada elemento vale 40, aí colocando os 5, fecha os 200. É preciso que o Ministério do Trabalho, entendeu? Torna-se imprescindível que o governo, que a mídia, que a família, que a escola, que o Ministério da Educação, entendeu? Então, ó, foi apresentar o agente, usa esse. E também na hora da marca de autoria. Por exemplo, se o Tiago culpou o governo, né? Aí no final ele diz: portanto, é preciso que o governo mude essa atitude. Aí já fechou com a marca de autoria e o corretor já vai ver logo, eita, já colocou aqui o argumento deontico, aí ele quer ver na sua redação muitos conectivos e de diversos tipos, viu? Essa competência aqui, gente, ela também não é difícil de tirar, a maioria, meus alunos não tiram nota ruim nela não, é de 160 a 200. Para tirar nota boa nela também não é tão difícil que nem na 1 e na 3, não, viu? Pode passar. Ó, tem uma lista, pode passar. Tem uma lista grande aqui agora para iniciar uma citação, né? Então, vocês foram iniciar o repertório, tá aqui. Ó, de acordo com, ó, em cima, antes desse. Ó, na hora de vocês apresentarem a citação, de acordo com Sêneca, para a ganância toda natureza é insuficiente. Afirma, do ponto de vista de segundo, diante de tal problema, exemplifica fulano, aí coloca o autor. Como caracteriza o IBGE? Pode ser uma citação, pode ser um dado estatístico, entendeu?
No dizer de Pitágoras, eduque as crianças e não será preciso castigar os homens. O autor, aí nome do autor, por exemplo. Pitágoras alega que, aí coloca o nome do autor, caracteriza o autor, aí coloca o nome, conceitua. Entendeu, gente? Aqui vocês já sabem disso aqui, né? Acho que todas as que eu li agora tá colocando o repertório, a citação corretamente. Pronto, então essa lista aqui é só para vocês apresentarem a citação. Causa e explicação é quando vocês vão apresentar as teses, tá bom? Ó, quais são os conectivos de causa e explicação? Já que, visto que, uma vez que, porque, por quanto, em face de, em vista de, em decorrência de, né? Então, aqui é quando você vai apresentar as teses ou explicar os seus argumentos. Então, esses conectivos de causa, eles também vão ser usados algumas vezes. Então, o que, que eu aconselho? Aprender o visto que. Aí, se já usou o visto que, não use marque duas vezes, não. Depois já é uma vez que. Visto que o governo não realiza campanhas, aí no outro já é uma vez que, ou porque, ou dado que, entendeu? Ou haja vista que o corretor tem que perceber esse domínio de vocês nos conectivos, entenderam? Oposição ou contra-argumento. Pronto, essa aqui é quando vocês colocam o quê? Um repertório positivo, né? Sempre que vocês citar a Constituição, é um repertório positivo, porque a Constituição só existe no papel, né? A Constituição Federal assegura o direito à saúde. Que mais outra citação positiva? Platão afirma que o importante não é viver, mas viver bem de modo a enaltecer o valor da saúde. Então, a citação positiva, né? Pronto. Aí, o que é que vocês vão fazer quando vocês colocarem um repertório positivo? Aí sim, né? Chegou o momento da oposição e quebra de expectativa, é o contra-argumento. Aí você vai dizer, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, embora, mesmo que, ainda que, entendeu? Contudo, a ideia do autor não é efetivada, visto que, aí coloca o tema, entenderam? Mas cuidado, esse tipo de conectiva aí é só quando houver a quebra de expectativa, quando o repertório for um repertório positivo. Por exemplo, você não vai dizer. Deixa eu ver um repertório negativo. Pierre Bourdieu afirma que os indivíduos incorporam práticas e as repassam ao longo das gerações. É negativo essa citação. Por exemplo, se na antiguidade incorporaram o racismo, aí mesmo os indivíduos que não viveram na época hoje são racistas. Então, se eu incorporo o hábito de preconceito contra a cor da pele, isso é um hábito ruim. Então, eu posso colocar esses conectivos aí. Então, se eu disser contudo ou todavia, eu estou colocando inadequação. Eu estou dizendo que que o preconceito não é prejudicial, que a sociedade não incorpora hábito, que não ocorre daquele jeito. Então, é por isso que vocês, quem tiver aí com a apostila impressa, pode colocar. Usa-se no repertório positivo. Eu acho mais fácil explicar assim. Quando o repertório for algo benéfico, né? Aí vocês colocam eles. E os de conclusão, né? Tá aqui. Desse modo, dessa forma, então, assim, portanto, diante disso, logo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Tem 9 aqui, vocês vão usar pelo menos uns 4 ou mais na redação. Viu? 4 é certeza. 1 no arremate, 2 nas duas marcas de autoria e 1 na conclusão. Então, vamos aprender pelo menos 4 daqui, tá? E 2 ou 3 de cada dos outros, para que a redação de vocês tenha muitos conectivos. Pode passar. Gente, agora nós vamos ver as inadequações coesivas. O que é isso? É quando você troca o sentido, entendeu? Ó,
Por exemplo, se eu coloco contudo na conclusão, eu não posso concluir com contudo. Aí já tem uma inadequação. Você perde 40 pontos por cada inadequação. É um castigo terrível, né? Então, vamos ter muito cuidado. E como eu faço para não fazer inadequação? Aprender cada tipo de conectivo. Os do grupo adversativo, os do grupo aditivo, entendeu? Que não comete, se souber. O contudo é uma conjunção adversativa, né? E por isso ela não pode ser usada com sentido conclusivo. Viu? Então, jamais vocês coloquem contudo, todavia, entretanto, lá na conclusão. Não pode. Não obstante, também é irmã do contudo. São da mesma família. E por isso ela também não pode ser usada com sentido conclusivo. Tem o mesmo sentido de mas, porém, todavia, entretanto. Eu posso trocar contudo por entretanto, é da mesma família, por contudo, ou por não obstante, entendeu? Por porém, por entretanto, por todavia. Aí aqui tem um exemplo, ó, que foi cometida a inadequação. Presença do elemento conectivo mobilizado como uma função diferente da que lhe é própria. Há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet. Dessa forma, a veiculação de notícias falsas continua aumentando. Gente, aqui está havendo uma quebra de expectativa, né? Vamos pensar no sentido. Se o país está combatendo a divulgação de notícias falsas, por que a veiculação continua acontecendo? Né? Então, eu não posso usar dessa forma, eu tenho que fazer aí o contrapor, eu tenho que fazer a quebra de expectativa. Então, o aluno que colocou dessa forma aí, tchau, 40 pontos. Né? Deixa eu ver. Aí agora está correto. Há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet. Entretanto, a veiculação de notícias falsas continua aumentando. Todavia, a veiculação continua aumentando. Porém, todos do grupo dos adversativos aqui estavam certo. Eu só não posso colocar outro grupo, como os conclusivos. Tá bom? Então, cuidado. Essa apostila, ela não só pode ser vista hoje, apesar da gente só dedicar talvez uma aula a ela, mas vocês têm que ter ela como consulta. Sempre que for fazer a redação, tem que estar pesquisando para ir colocando os conectivos de forma diversificada. Pode passar. Um lembrete muito importante. Não é para vocês repetirem, não repita palavras na mesma linha, porque aí já vai ficar a vista do corretor. Você colocou falta na linha 3 e falta no final da linha 3. Eita, aí só se o corretor tivesse assim, dormindo na hora de corrigir. Ele vai perceber. Então, ele pode tirar ponto porque você repetiu na mesma linha. E outro cuidado, não repita também na linha consecutiva. O que é isso? É a linha de cima e a de baixo. Eu coloquei governo na linha 3, coloquei governo de novo na linha 4. Gente, é muito difícil ele não perceber a repetição, porque foi em linha próxima uma da outra, entenderam? Então, cuidado para não repetir na mesma linha ou na linha de cima e na de baixo, porque dificilmente passa em branco, ele vai perceber. E tira ponto, pode passar. O corretor precisa perceber um esforço em não repetir. Utilize palavras ou expressões sinônimas antes de repetir um vocábulo. Então, se eu coloquei falta numa linha, na outra eu posso colocar carência, ausência, inexistência, que ele vai entender que é um sinônimo. E aqui está aqui uma redação, né, maravilhosa, que vocês podem perceber que nela não há conectivos. Gente, aqui foi do Enem 2021, que teve como tema Invisibilidade e Registro Civil, Garantia do Acesso à Cidadania no Brasil. Essa redação aqui, se não me engano, ela zerou a competência 4, ou tirou 40, ou foi 20. Mas não foi, marquei isso na nota. Eu vou ler bem aqui para vocês verem.
No meu ponto de vista sobre o registro civil no Brasil, muitas pessoas não têm conhecimento sobre isso, sobre dados bem graves no nosso país. Devemos ensinar sobre o registro civil nas escolas, sobre todas as dificuldades, sobre os problemas sem registro civil. As pessoas e os pais sofrem muitos abandonados, sem saber sobre registro civil. Procuram ajuda, não sabem sobre registro civil, não sabem resolver sobre registro civil. Meu ponto de vista sobre pessoas sem registro civil, sobre. E aí, imagina as 28 linhas que essa redação tinha, né? Eu só aguentei 13 linhas. Cortei. Gente, aqui mata um, né? Na hora de ler, acaba o fôlego, fica sem ar. Então, aqui, será que o aluno que fez essa redação, ele tem conhecimento sobre o domínio coesivo? Só conhece o sobre, só tem o sobre, né? E não tem mais nada, mais nenhum tipo. O grupo é grande, só tem o sobre, né? E registro civil aí também bem repetitivo, muitas. Então, ó, a repetição tem que ter muito cuidado, porque ela empobrece o texto, ela acaba com a fluidez, torna a leitura cansativa e vai fazer vocês perderem muitos pontos. Tá bom? Então, vamos ter muito cuidado. Pode passar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, fica à vontade. Tá ficando claro até aqui? Fiquem à vontade para perguntar. Ó, então aqui, ótimo. Então, aqui é só uma lista aqui de dicas de como vocês vão fazer para não repetir, né? Vocês vão usar sinônimos, hipônimos, hiperônimo ou pronome. Não se preocupe em saber o que é, nem precisa saber o que é cada grupo desse, entendeu? É só você saber os sinônimos de uma determinada palavra, conhecer os pronomes, porque conhecendo o pronome eu posso evitar repetição. Se eu digo Regina não vai à festa, eu posso trocar ela, né? Ela não vai à festa. Só que eu não vou dizer isso na redação. Mas eu posso trocar, usar os pronomes, tá? Na redação. O, a, li. Que mais, ó? Por exemplo, lixo. Eu vou fazer uma redação sobre o meio ambiente, né? Os resíduos, sobre os impactos do lixo. Então, eu não vou estar toda hora lixo, 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 né? Eu vou colocar lixo 2 vezes e aí eu vou colocar resíduo, dejeito, rejeito, detrito, sujeira. Gente, aí entulho e resto não é considerado sinônimo. Então, se vocês forem se referir a lixo, não falar entulho, que não considera. Drogas, né? Se estiverem fazendo uma redação sobre drogas, aí pode citar sinônimos, né? Entorpecentes, substâncias tóxicas, alucinógenos, estimulantes. E aí, hesitante e remédio não é considerado sinônimo de droga. E aí tem mais sinônimos embaixo. Pode passar para a gente ver. Ó, por exemplo, citar assim, a tecnologia é um entrave para alguns idosos. Entrave é a mesma coisa que o quê? Que problema, que obstáculo, que contratempo, que empecilho. Então, eu poderia dizer a tecnologia é um obstáculo, a tecnologia é um contratempo, é um empecilho, é um revés, é uma mácula, tá bom? Tem vários tipos de. Então, aí, ó, veio uma listinha aí para entrave. Vocês vão ter que saber também, porque entrave é problema. Já retomo o tema, viu? Pode passar. Agora, nós vamos ver o grupo dos hiperônimos, que é só vocês saberem que engloba um grupo maior. São palavras de cujos significados são mais abrangentes, ou seja, mais genéricos. É como, por exemplo, o termo escola. Aí eu vou colocar exemplos do que se refere à escola. Professor está ligado à escola, né? Ensino está ligado, material didático, né? Aí aqui lixo. O que é que tá ali? O que é o hiperônimo de lixo? São os exemplos de lixo, né? O plástico, o metal,
Então, tudo isso aqui é exemplo de lixo. Então, se vocês colocam exemplos também, o corretor vai considerar que vocês estão fazendo a substituição por hiperônimo, que é outro tipo de uso, que é válido na redação. Ó, drogas. Eu posso citar os tipos, para não estar repetindo droga, cocaína, crack, heroína, né? Aí aqui tem mais exemplo. A educação financeira deve ser incentivada nas escolas. Porém, para eu não dizer de novo a educação financeira, eu só coloquei disciplina, porque a educação financeira é uma disciplina. Então, o corretor vai entender que disciplina é educação financeira, tá? Ó, outro exemplo. Os computadores são uma das principais ferramentas que tornam possível o ensino à distância. No entanto, nem todos os alunos possuem acesso aos. Para eu não dizer mais computadores, eu só troquei por dispositivo eletrônico. Já retomou. A internet acelera o processo de informação. No entanto, nem todos possuem acesso a. Em vez de eu dizer internet de novo, eu disse a essa ferramenta. Entendeu? A esse meio, né, de comunicação. Tem várias formas. E agora nós vamos ver a substituição por pronome, que tem muitas formas também. Pode passar. Ó, vamos ver aqui o que é a substituição pronominal. O uso de pronomes como esse, essa, isso, desse, esse, este, aquele, que, para evitar repetição. Ó, entende-se assim que o problema é motivado pelo núcleo parental, que não possui controle. Então, o que está ligando aqui, né? O núcleo parental. Que não possui controle financeiro, acaba transmitindo isso para os filhos. Tá? Então, a questão da alienação parental, a questão do descontrole financeiro, o isso retoma essa questão. Entendeu? Então, aí vocês usam direto esse problema, para vocês não usar o tema, né? Então, vocês já estão usando a substituição pronominal. Na verdade, já estão fazendo isso. É porque, às vezes, a gente faz alguma coisa sem nem perceber, mas vocês já estão fazendo isso aí, tudo que está nessa apostila, né? Quando vocês dizem, nesse sentido, esse problema ocorre devido à negligência do... Aí vocês já estão querendo trazer o tema aí e retomou com o pronome possessivo esse. Vamos lá. No Brasil, porém, existe um cenário de endividamento, dado que a educação financeira não é incentivada. Isso, portanto, precisa ser combatido. Então, para eu não trazer de novo o nome educação financeira, eu coloquei o isso, que retomou. Bom, agora é o demonstrativo. Observa-se, pois, que o governo e o tecido civil agravam o impasse, pois aquele se refere a governo, se omite diante de sua função, e este, que é o tecido civil, não busca mudar suas ações. Então, aqui eu estou mostrando, né, o uso por pronomes. Pode passar. Aí tem mais, né? Tem os pronomes possessivos, pessoais, retos, oblíquos e os demonstrativos. A próxima página. Pode passar. Pronto, aí. Ó, vamos ver com o pronome possessivo. Sua, seu, suas. É importante compreender que o excesso de lixo no território se dá pela falta de consciência social sobre a importância da sua reciclagem. Então, para eu não repetir de novo o termo lixo, eu retomo com sua. Né? Vocês também usam o sua, então, o seu, né? Então, já dá para saber que é o uso por pronome possessivo. Uso do caso reto. Um exemplo. É importante compreender que o excesso de lixo no território ocorre, já que a maior parte da população não compreende o quanto ele pode ser nocivo à própria sociedade. Então, ele está retomando excesso de lixo.
Ó, se não fosse o ele, gente, estaria assim. Não compreende o quanto o excesso de lixo. Tem gente que usa repetindo, de novo. Por quê? Porque não conhece a coesão dos elementos. Então, vocês têm que usar fazendo a troca. Agora vamos ver os oblíquos, que é mim, ti, si, consigo. É importante compreender que o excesso de lixo no território ocorre, pois a maior parte da sociedade não sabe como descartá-lo. Então, aqui o lo, né, o pronome oblíquo. E o demonstrativo? É importante compreender que o excesso de lixo no território ocorre, e esse gera consequências como poluição e enchentes. Então, esse retoma o lixo, para não precisar repetir de novo. Entendeu? Então, pronomes é outra forma de substituição. Aí aqui tem um exemplo. Não repita a palavra necessário. Use. Gente, assim, teve um aluno ano passado que pensou que era que não podia usar. Até eu estou lembrando a colocação dele. Não é que você não possa usar. Aqui está dizendo tipo assim: você usa o necessário e depois, ao invés de colocar necessário de novo, várias vezes, vocês vão trocar pelos sinônimos. Pode ser imprescindível, fundamental, crucial. Eu não vou estar toda hora, é necessário, é necessário. Então, eu digo, se eu já disse é necessário, agora é fundamental. Pronto, vocês vão usar muito no tópico frasal. É necessário pontuar a missão do governo como fomentadora da diversidade. Aí, na outra sim é fulcral ou é crucial enfatizar a omissão da escola como agravante do problema, entenderam? Então, o sinônimo de necessário vai ter que aprender, porque vai ter muito na redação. Né? Quando você é necessário que o governo, é fundamental que a mídia, então vocês vão usar. Pode passar. Passar para a próxima. Então, na verdade, aqui, os sinônimos mais usados na redação estão nessa apostila. Está completa para as palavras mais usadas na redação. Pode passar. Direitos. Então, direitos. Você usa direito, mas você pode usar benefício, prerrogativa, garantia. Lei, sinônimo de lei. Quando você usa leis, né, como repertório, a Constituição. Aí você usou lei, aí você não vai mais dizer lei. Então, você pode trocar por preceito, norma, regulamento, cláusula, princípio, código. Tem mais, gente. Regra. Quem tiver com a apostila impressa aí pode anotar regra, ordenamento jurídico, instrumento legal, tudo isso é sinônimo de lei. Então, aí tem uma lista grande para se vocês precisarem dos sinônimos de leis. Pode passar. Contexto. Sinônimo de contexto, tem muitos também. Circunstância. Nesse contexto, diante dessa situação, conjunção, conjuntura, condição, ambiente, enquadramento, nesse enquadramento, quadro, cenário, momento, ocasião, tudo sinônimo de contexto. Consequência também tem que saber, né? Porque vocês vão acrescentar aí alguma consequência para a causa do problema, né? Então, vocês vão dizer efeito, que é a mesma coisa, resultado, fruto, produto, decorrência, repercussão, desfecho, sequela, segmento, resultância, resultante. Tudo isso é sinônimo de consequência. Olha, aqui tem uma dica do sinônimo para o conectivo de causa, uma vez que. Então, vocês não vão toda hora usar uma vez que. É uma vez que, depois haja vista que, visto que, posto que, dado que, para que não repita
os conectivos. Lembrem-se que o pode passar. Que o corretor precisa perceber o esforço em não repetir. E agora o problema acaba, né, com essa apostila aqui completinha para vocês. Pode passar. Aqui eu coloquei os sinônimos de pessoas. Em vez de usar pessoas, vocês podem usar cidadãos, população, seres humanos, indivíduos, sociedade, corpo social, povo e brasileiros. Lista completa aqui, gente. Agora, igualmente, gente. Se vocês forem usar igualmente. Pronto, aqui quando vocês forem fazer os produtivos do repertório que concorda com a realidade. Aí vocês podem dizer semelhantemente, né? Por analogia, o livro tal, similarmente ao período citado, similarmente à obra, viu? Dá certo. Analogamente, a ideia do autor se efetiva ao atual cenário brasileiro, assim também, de maneira idêntica, uniformemente, equitativamente, tudo isso é sinônimo de igualmente. Pode passar. Agora nós vamos ver sinônimo para as teses. Não, ainda não é as teses, não. Pronto, a palavra família, gente. Tem muitos termos que abrangem a família. Então, vocês não vão estar toda hora falando família, família, família. Coloca família, aí depois indivíduos do lar, pode ser sinônimo, grupo doméstico, entendeu? Seio familiar, parentes, tudo isso é sinônimo de família. E para a expressão explicativa, ou seja, então vocês vão coloca um termo e quer explicar para o corretor o que é. Então, vocês não vão estar toda hora dizendo, ou seja, o ensino tecnicista, ou seja, aquele que predomina o ensino tal e tal. Então, vocês vão dizer, ou seja, tá certo. Mas depois vocês vão explicar em outras palavras, em outro momento que vocês precisarem explicar, vocês vão usar isto é, e sempre tem que vir, tá? Vocês colocam entre vírgula. Melhor dizendo, em outros termos, em outras palavras, que mais? A saber, tal como. Quem quiser escrever mais ainda tem mais. A saber, tal como. Tudo isso aí é expressão explicativa que vocês vão usar. Pode passar. Brasil. Agora vamos ver o sinônimo do Brasil. No lugar de Brasil, use país, tá? É um sinônimo. Povo brasileiro. Lembrando que brasileiro é com B minúsculo. Nação, pátria, tupiniquim, povo verde e amarelo. Então, aqui são os sinônimos para Brasil. Tá bom? Pode passar. Ressaltar. O que é ressaltar? O tanto de sinônimo. É a mesma coisa que evidenciar, que destacar, realçar, salientar, sublinhar. É necessário evidenciar, vale salientar. Aí, se eu já disse vale salientar, depois eu vou dizer outro sinônimo. Vale enfatizar, ou acentuar, ou relevar, ou apontar, ou focar, ou focalizar. Então, tudo isso é sinônimo de ressaltar. Pronto, agora nós vamos ver sinônimos para as teses. Gente, a redação de vocês fica muito boa se vocês, melhor ainda, pode usar, por exemplo, a negligência do governo. E lá no tópico frasal dizer, de novo, pode, mas ainda fica melhor se vocês colocarem um sinônimo. Viu? Por exemplo, se eu coloquei que... Deixa eu ver um tema aqui em a família. O vício em games eletrônicos, né? A gente culpa a família por não monitorar o tempo que o filho está
costelas, né? Então, quem quiser colocar que esse problema ocorre devido à omissão da família, na tese 1, lá na hora de retomar no desenvolvimento, aí vocês vão usar outra tese não, a mesma tese, só que por sinônimo. Então, vocês podem dizer, é válido mencionar que a omissão do âmbito familiar agrava o problema, é válido mencionar a negligência familiar, a insuficiência parental, o descaso parental, entendeu? Tudo isso é sinônimo de família, da omissão da família. Então, temos o que aí? 6. Omissão da família 1 e mais 5 sinônimos. Então, é ideia demais, opção demais, viu? Se vocês estiverem fazendo uma redação na área da educação, né? E aí, valorização do professor, vocês não vão estar toda hora repetindo o termo professor. Então, vai usar professor e depois docente, pedagogo, mestre, preceptor, educador, mentor. Então, suficiente aí os sinônimos pode passar, de professor. E tem também para aluno, além de aluno, né? Eu posso dizer discente, estudante, educando, aprendiz. Idosos, eu posso dizer longevos, grandevos, anciãos, anciões, que mais? Terceira idade, fora as retomadas por pronome, essa população, esse público, que o corretor logo vai saber que você está trazendo os idosos, né? Adolescentes. Além de adolescente, eu vou usar infantos juvenis, mancebos, jovens, juvenil, púbere, essa população, esse público, entendeu? Pode passar. Ó, em vez de usar a palavra muitos, pode usar muitos, mas além de muitos, vocês vão usar diversos, diversificados, variados, vários, bastantes, é embaixo. Inúmeros. Inúmeros e alguns. Tudo isso é sinônimo de muitos. Pronto, vamos ver, está terminando a chamada. Trabalho, gente. Vocês estiverem fazendo uma redação sobre trabalho análogo à escravidão, assédio moral no ambiente de trabalho, aí vocês não vão estar toda hora repetindo o termo trabalho. Então, além de trabalho, vocês vão usar como sinônimo âmbito laboral, ofício, desempenho laboral, atividade profissional, para não estar repetindo. Tá bom? Dá para ver mais um, escola. Vamos ver o sinônimo de escola antes de encerrar a chamada. Ó, além de escola, você pode usar âmbito escolar, instituição escolar, estabelecimento de ensino, sistema escolar. Que mais, gente? Colégio, a mesma coisa. Que mais? Educandário também. Centro de aprendizado, liceu. Então, ainda tinha mais uns 5 sinônimos aí a mais. Viu? Tanto que tem. Então, é por isso que o corretor castiga. Porque ele sabe que tem muitos sinônimos. Então, é por isso que ele quer que vocês usem diversificadamente. Tá bom? E agora nós vamos sair para terminar os sinônimos e fazer o exercício da competência 4. Pode encerrar a gravação. E vamos sair e voltar agora mesmo.